tribunal de Cristo. Começar a falar do tribunal de Cristo. Vamos falar, interpretar, para que nós não possamos julgar a palavra particularmente como a gente acha que entendemos. Não, a palavra de Deus, ela tem que ser estudada, ela tem que ser vivida. Não adianta nós estudarmos a palavra de Deus e certas partes da palavra de Deus nós deixar de fora. Por que nós deixaríamos de fora algumas partes da palavra de Deus? Porque essas partes nos atingiriam, tocaria no nosso ponto fraco, na nossa ferida. Mas a palavra de Deus, ela é remédio. Ela tem que ir lá na nossa ferida e nos curar. Se eu não deixo a palavra de Deus nos curar, não adianta de nada eu querer conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. De nada adianta nós ler a Bíblia de capa a capa, saber pontos e vírgulas, se muitas das partes das Bíblias, da palavra de Deus, nós deixamos a desejar na hora de viver ela. Hoje nós vamos falar do tribunal de Cristo. Pastor, tribunal de Cristo, olha só que interessante. Falando do tribunal de Cristo, nós aprendemos que na volta de Jesus passaremos por um tribunal chamado tribunal de Cristo. Mas é só esse tribunal que existe? É só esse tribunal que existe na Bíblia? É só esse julgamento que existe na Bíblia? Quando nós falamos de julgamento na Bíblia, nós precisamos entender quantos tipos de julgamento existem na Bíblia. Quando começa os julgamentos? Pastor, o tribunal de Cristo. Olha só que interessante. Começando a falar do tribunal de Cristo, nós vamos entendermos uma sequência de tribunal. Primeiro, quando nós falamos da sequência de julgamentos, nós aprendemos que logo após o arrebatamento, logo após Jesus arrebatarmos para o céu, ocorrerá ainda nos ares, não no céu, nos ares, o tribunal de Cristo. E é importante não confundirmos esse julgamento com outros julgamentos nas páginas sagradas. Pastor, quais são os outros julgamentos que existem nas páginas sagradas além do tribunal de Cristo? Porque a gente pensa que vai passar naquele dia por um tribunal, por um julgamento. Mas a Bíblia nos diz que existe julgamentos nos dias de hoje. Julgamentos que já estão sendo feitos hoje, que já foram feitos no passado. E a distinção entre eles se dá em razão de 4 aspectos diferenciados e participantes, locais, o tempo e o resultado de cada um. Quando nós falamos de julgamentos, nós podemos falar que na Bíblia nós encontramos o julgamento do pecado original. O julgamento do pecado original, Jesus, ele fez na cruz do Calvário, em seu corpo, a sentença divina, morrendo por todos os pecadores. Ali houve um julgamento, ali houve uma sentença, ali houve uma execução. Pastor, esse julgamento era para ser eu e você, julgado e morto, executado. Porém, Jesus foi no nosso lugar. Quando nós encontramos na Bíblia, ali em João capítulo 5, versículo 25, nós vemos a palavra do Senhor falando bem assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
verão. Pastor, quando que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus? Nós aprendemos no último culto. Jesus morreu e ele foi aonde quando estava na sepultura? Ele foi aonde? Ao paraíso. Lá estavam os mortos. Lá estavam os mortos que nunca tinham ouvido a voz do Senhor. Lá estavam os mortos que morreram sem conhecer Jesus. Lá estava Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Lá estava todos eles que morreram antes de Jesus vir à terra. E aqui a palavra fala: virá o dia em que os mortos ouvirão a voz do Salvador. Pastor, houve um julgamento e houve uma sentença. Quando falamos desse julgamento, ainda encontramos em João capítulo 12, versículo 31. Agora é o justo deste mundo, é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando que o príncipe deste mundo perdeu toda a sua autonomia? Quando Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Quando Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Quando nós vimos Jesus dizer bem assim: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali a cabeça de Satanás foi esmagada. Mas está morto Jesus. Jesus está na sepultura. E agora? Como é que um defunto vai salvar? Ei, 3 dias. 3 dias. E no meio desses 3 dias, Satanás já estava alvoroçado lá no inferno. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus desceu lá no inferno e tomou de Satanás a chave do inferno e da morte. E depois ele veio trazer a notícia para toda a humanidade, para que você hoje acreditasse e tivesse confiança no Deus que você serve. Jesus ressuscitou e a primeira coisa que ele falou foi assim: ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pastor, então agora eu posso repreender o inimigo no nome de Jesus, porque ele tem poder. Tu pode orar pelo enfermo no nome de Jesus, porque ele tem poder. Tu pode abençoar no nome de Jesus, porque ele tem poder. Satanás não tem poder, mas o teu Jesus tem. Já foi julgado, já foi sentenciado, a sentença já foi dada para Satanás. É perdedor e você vencedor. Aleluia. Quando nós encontramos na palavra de Deus outro julgamento, nós vimos ali, teríamos várias referências bíblicas a respeito desse julgamento do pecado original. Mas nós encontramos na Bíblia também o julgamento do pecado, dos pecados atuais do crente, pastor. Tem muito pecado hoje que está sendo julgado. Olha só que interessante. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Abre a Bíblia lá. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz bem assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Entendeu? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. O Pai é juiz, o advogado é Cristo. Que mais ainda? Jesus Cristo, o justo. E Ele é o propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Mas a Bíblia fala bem assim: filhinhos, não se esqueça que você é filho. E o Pai corrige quem o ama. Mas Deus escreveu algumas coisas para nós. Filhinhos, essas coisas vos escrevo. Amado, tem gente que vê que está escrito e discute pelo que está escrito. A Bíblia está dizendo que é pecado, pois a pessoa ainda arruma desculpa dizendo que isso não é bem assim. Irmão, um dia Deus vai tomar tudo
em juízo, vai jogar essas atitudes. Porque a Bíblia fala bem assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Tem gente hoje pecando, sabendo que é pecado, querendo arrumar desculpa. O pai vai te pegar. E uma hora a máscara vai cair. E vai ser feio para você, não vai ser para a igreja. Se a palavra de Deus diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo, é porque você precisa ler e guardar essa palavra no teu coração para não pecar. Porque hoje já está havendo julgamento dos pecados dos crentes. Através do que, irmão Marlon? Através da palavra. Se Deus deixou escrito para nós, você pode fazer uma autoavaliação do que você está fazendo, do que você não está fazendo, do que você está deixando de fazer, ou do que você não está fazendo. Mas está na Bíblia. Porque o próprio Deus inspirou o escritor a dizer bem assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo. O que é errado está escrito para que você não erre. O que é certo está escrito para que você acerte. Agora escolha qual direção você quer ir, qual Deus você quer escolher servir. Mas saiba que tudo isso passará por um julgamento naquele dia, e não vai adiantar nós chegar naquele dia e dizer: mas eu fiz, mas fez de uma forma que Deus não deixou escrito para fazer. Julgamento do pecado do crente, pastor. Nós temos que prestar bem atenção. Os pecados atuais do crente, cada salvo deve fazer um auto-julgamento. Participaremos da Santa Ceia hoje. Como é que está a nossa vida diante de Deus? O que você anda fazendo escondido, que o teu irmão talvez não saiba, que o teu pastor talvez não saiba, que a igreja não saiba, e você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo. Olha aqui que a Bíblia diz: cada salvo deve fazer um auto-julgamento, confessando seus pecados e colocando-se diante do Senhor e da igreja. Vamos ler a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 11, 31 e 32. O que diz lá? Porque nós julgassemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porque se nós nos julgássemos, tem gente que gosta de julgar o seu próximo. Cuidado. Dá uma olhadinha no espelho primeiro. Atira a primeira pedra que não tem pecado. Mas nem por isso também você vai ter a tua vida de cristão de qualquer maneira, não. Mas a Bíblia diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas nós não nos julgamos. Nós não refletimos. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está o meu corpo diante de Deus? Como é que está a minha alma diante de Deus? Como é que está a minha vida espiritual diante de Deus? Mas diante do homem está, como diz o irmão Germano, né? Está uma purpurina. Mas diante de Deus, como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está? Estamos passando por uma autoavaliação hoje? Julgando hoje? Nos julgando hoje? Porque se nós temos a palavra de Deus, a lei, é só você colocar a tua vida na lei e você vai ver onde é que estão os erros e os acertos. Não quero a lei, faço pouco caso com a lei. Eu nem pego na Bíblia para ler. E quando eu pego na Bíblia para ler, muitas das vezes eu quero interpretar ela da minha forma. Eu quero interpretar ela que se encaixa comigo. Não é a Bíblia que tem que se encaixar com você, é você que tem que se encaixar com a palavra. Não é a rocha
acha que tem que se moldar com uma terra. É a terra que tem que se moldar com a rocha. A rocha é firme. Pastor, quando nós falamos do auto-julgamento do crente, nós encontramos também que ali em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, alguém abriu? Lê para nós. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Pastor, que tipo de coração você tem? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Ô pastor, eu tenho um coração bom. Mas por que as tuas atitudes são más então? Pastor, eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Mas por que você anda pecando? Você anda fazendo coisa errada ainda. Pastor, eu tenho um coração bom. Mas por que você é reprovado por Deus nas tuas obras? Você acha que Caim, irmã Priscila, não achava que tinha um coração bom? Você acha que Caim não se achava um crente? Você acha que Caim não se achava um tal? Mas por que ele disputava com Abel então? A respeito da palavra do Senhor. Por que ele questionava o culto de Abel? Por que ele interrogava o culto de Abel, a palavra de Abel? O sacrifício de Abel, o coração de Abel, a conduta de Abel, a ponto de querer o quê? Ir para o culto com a intenção de matar o seu próprio irmão. E ele conseguiu, mas perdeu a salvação. Mas pastor, o Caim não era crente? Caim era crente. Conseguia enganar o Adão e Eva. Nossos filhos são crentes, estão indo para a igreja, tem altar. Mas ele tinha inveja do seu irmão. Por quê? Porque Deus recebia o culto de Abel e não recebia o culto de Caim. Quando a palavra de Deus fala em Hebreus, vede, irmãos, que nunca haja um coração, em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando você começa a dizer assim, presbítero Giovanni, isso aqui não faz mal, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não está na Bíblia, é porque você está endurecido e não está conseguindo interpretar a palavra do Senhor do lado espiritual. Você olha só do lado carnal, aí escolhe só aquilo que te favorece, e aquilo que te condena você deixa de lado. Olha o que a Bíblia fala ainda do pecado atual do crente, pastor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7, lê lá para nós. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque quem é filho a quem o pai não corrija. Se suportais a correção, pastor, quantas pessoas saíram da presença do Senhor por causa da correção? Olha onde é que eles estão hoje. Estão lá, vivendo uma vida no meio dos poucos. Já deveriam ter voltado, mas não voltam, porque não querem ser corrigidos. Mas quem aceita a correção, o pai trata como filho. Filho. O filho aceita a correção do pai. O rebelde sai de casa. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 6, 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Então o filho que não aceita a correção nem é considerado como filho, irmã Cíntia. Nem é comparado como filho. O pai só aceita dentro de casa o filho que obedece. O filho que não obedece, ele não vai ficar dentro de casa, ele vai querer sair de casa. E ainda vai tentar induzir você a ser rebelde também. Olha o que Satanás fez.
Induziu a terça parte dos anjos. A terça parte. Por que, pastor? Não queria obedecer e queria levar os outros junto. E conseguiu levar. Quantos hoje têm ido no caminho de Caim? Entendeu? Quantos hoje têm ido no caminho de Satanás? Quantos hoje têm andado no caminho da rebeldia? No caminho da desobediência? E ainda tem coragem de dizer bem assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Irmão, volta para casa. Volta para casa. Você não vai precisar de ninguém não. Você vai ter direto contato com o Pai pessoalmente. Não fomos chamados para ser pombo correio. Irmão, leva uma mensagenzinha para o Pai lá para mim. Olá, Pai, fulano mandou dizer que ele precisa de ajuda. O Pai vai, sabe o que o Pai vai falar para ti? Fala para ele voltar para o lugarzinho dele, que ele nunca devia ter saído. Fala para ele voltar. Fala para ele voltar, que eu converso com ele pessoalmente. Avisa ele. Deus usa os profetas para mandar recado do pai para o rebelde, dizendo: volta, arrependei-vos. Toda mensagem de um bom pregador, usado por Deus, a palavra é essa: arrepende-te, volta. Quando nós falamos aqui, pastor, de um julgamento do pecado, atual, nós temos outro julgamento que a Bíblia nos dá também: o tribunal de Cristo. Pastor, todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras, não porque é bonzinho, mas pelas suas obras, para receber ou não galardão. Pastor, esse tribunal aqui é só para quem subir no arrebatamento. Nenhum desviado, ninguém que ficou no arrebatamento vai passar por esse tribunal. Aqui é só quem subiu. Aqui é só quem foi arrebatado. Pastor, mas eu fui arrebatado. Ok. Tem muita gente que vai ser arrebatado, mas vai ficar sem galardão. Vai entrar no céu pela misericórdia, mas nunca fez nada por Deus aqui na terra. Nunca fez nada pela obra do Senhor aqui na terra. E acha que vai receber uma coroa, acha que vai receber um galardão. Pastor, o que a Bíblia diz aqui sobre o tribunal de Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10. Nós lemos aqui a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10 diz bem assim a palavra do Senhor: pelo que muito desejamos também seres agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Quem fez o mal, pastor, vai ser condenado lá no juízo final. Quem fez o bem vai ser julgado aqui. O que você tem feito? Só Deus vai revelar naquele dia. Mas no próximo culto de ensino, nós vamos aprender a saber que tipo de obras nós estamos fazendo aqui na terra. Nós vamos botar nossas obras no fogo. E aí nós vamos ver se é palha ou se é pedra preciosa. Nós vamos ver se ela dá volume, mas é palha, ou se ela é pequena, mas é valiosa. Tem gente fazendo obras volumosas aí, só por causa de aparência, mas vai queimar tudo no fogo, não vai passar, e vai dar uma fumaceira, vai chegar diante de Deus e ele assim: meu Deus do céu, tudo isso aí virou em nada. Tribunal de Cristo, todos nós enfrentaremos naquele dia. Estaremos aqui nos ares ainda. Ninguém entrará no céu sem coroa. Ninguém entrará no céu sem primeiro ter sido julgado as suas obras. O tribunal de Cristo não vai ser dentro do céu, mas vai ser nos ares ainda.
Quando nós aprendemos sobre o tribunal de Cristo, pastor, aqui nós vemos que todos nós, os salvos, seremos arrebatados, serão julgados pelas suas obras para receber ou não o galardão. Aí nós vemos aqui, outro tipo de julgamento ainda na vida de Jesus, que será o julgamento de Israel. O julgamento de Israel, ele também será julgado. A nação israelita será julgada durante a grande tribulação. O que diz a Bíblia em Daniel capítulo 12? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz bem assim, olha lá: e naquele tempo se levantará Miguel, um grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Se lembra que o mundo estará contra Israel? Se lembra que o anticristo colocará todas as nações contra Israel? Haverá guerra do Armagedon. Todo mundo estará voltado contra Israel. Israel não tem para onde. Israel não tem para onde. Israel não tem para onde correr. Israel não tem para onde fugir. Jesus vai vir do céu com a igreja e vai livrar Israel da mão das nações. Vai livrar Israel da mão do anticristo. Vai julgar as nações. Vai prender Satanás. Vai prender o anticristo. Julgamento. Haverá um grande julgamento daquele vale. E esse julgamento está dito lá em Daniel capítulo 12, versículo 1. Pastor, quando falamos do julgamento, ali nesse dia também haverá um julgamento das nações, pastor. O que nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 31, capítulo 25, versículo 31 e 32. Abra a Bíblia lá. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Pastor, olha só que interessante, diz a palavra do Senhor aqui, nesse julgamento das nações. Aqui a igreja estará junto. Aqui a igreja estará junto nesse julgamento. Aqui nós já estaremos coroados. Ali nós já estaremos junto com o Cristo vencedor. Nós estaremos vindo para julgar as nações. Mas o povo de Israel ainda estará aqui na terra. Pastor, o povo de Israel é o aprisco do Senhor. É o povo separado. É o povo da promessa. São as ovelhas que ainda estão no meio dos bodes. E os bodes estão ali dando coice nas ovelhas. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas, não as ovelhas dos bodes. Quem tem que sair é as coisas ruins. Quem tem que ser tirado é os bodes. As ovelhas têm que permanecer. A Bíblia diz que quem age de engano na casa do Senhor não permanecerá. É bode. As ovelhas, elas permanecem. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz, ela segue, ela obedece, ela permanece dentro do aprisco. Quem não fica é bode. A ovelha é humilde. Quem é encrenqueiro é bode. A ovelha é humilde.
Quem é orgulhoso é bode. E a Bíblia diz que naquele dia Deus vai tirar os bodes das ovelhas, vai separar. Quando nós falamos do julgamento das nações, a gente vê quantas vezes as ovelhas sofrem por causa desses bodes. Esses bodes que levantam leis contra a palavra. Esses bodes que levantam leis contra a família. Esses bodes que levantam leis para destruir a moral de um homem, a moral de uma mulher. Esses bodes que levantam leis dizendo que o certo é errado e o errado é certo. Pastor, Deus vai tirar. Está na Bíblia. Ele vai separar. Haverá um julgamento nesse dia. E nós precisamos saber que isso vai acontecer. Não podemos fazer vista grossa para isso, pastor. Outra coisa que nós aprendemos também, ali o julgamento das nações, todas as nações serão julgadas antes da instauração do milênio. Depois que a nação ser julgada, aí sim, Satanás vai ser preso, o anticristo vai ser preso. Pastor, e aí, pastor? Aí o povo de Israel vai viver em paz por 1000 anos. 1000 anos. Jesus vai estar liderando o povo de Israel, que até hoje não pôde liderar. Por que não, pastor? Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Aí um dia ele estava lá no Monte das Oliveiras, olhou, falou para os discípulos e falou, olhou para Jerusalém e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes quis ajuntar, fazer o povo se unir, fazer o povo viver em comunhão, fazer o povo viver em harmonia, mas nunca quisesse. Vai vir o dia que vocês vão desejar e não ouvirão as suas vozes. Quando nós falamos desse julgamento, nós encontramos também o julgamento do diabo e das suas hostes, pastor. Também será feito um julgamento. O diabo. Você quer ver o que a Bíblia fala? Satanás, ele será julgado em instância final. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 11. Pois já foi condenado por antecipação. Satanás já foi condenado. Quando é que ele foi condenado? Quando que foi o julgamento de Satanás, pastor? No céu. Quando ele foi expulso da presença do Senhor, Deus constrói a terra para Satanás. Pedras lindas e maravilhosas do Senhor. Deus constrói o quê? O inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, mas por que tem tanta gente indo para lá? Porque está dando ouvido para Satanás. Porque está deixando de ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia fala que estão indo de passos largos, tipo assim, estão com vontade de ir para lá mesmo, estão indo por interesse mesmo, não estão fazendo nem um pouco caso da palavra do Senhor, não querem viver uma vida de verdade, querem viver uma vida de mentira, estão indo consciente. Por que tu não serve a Deus? Porque eu tenho meu Deus. Uai, que tipo de Deus você tem que não muda a tua vida? Você aceitou Jesus? Aceitei a Jesus, pastor. Pois é, por que continua ainda nas práticas lá do mundo? Ah, mas ninguém sabe, mas Deus sabe. Entendeu? A tua palavra diz que serve a Deus, mas o teu corpo está servindo Satanás ainda. E você é um servo obediente, viu? Fiel. Porque você obedece a Ele na risca. Tudo que Ele pede para você fazer, você faz. Enxerga que estás indo para a perdição. Toma uma atitude e muda de direção, pastor. Eu sirvo a Deus, então tudo, corpo, alma e espírito, é santidade ao Senhor. A Bíblia diz que vós é o templo do Espírito Santo e o Senhor zela por ele. Se tu quer a glória do Senhor, não pode haver imundícia no templo. Se tem imundícia no Senhor, não é glória, é fogo estranho. E é fácil de identificar uma pessoa que tem fogo estranho. É só dar uma olhada no comportamento da pessoa.
É só dar uma olhada na atitude. Se tem atitude do mundo, não tem fogo de Deus lá dentro. Porque o templo está contaminado. Isso é Bíblia. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação. Qual é o resto do versículo? Sem a qual ninguém verá Deus. Não tem ninguém aí que vai sair, que vai ter imunidade. Senhor, se não tiver santificação 100%, não vai ver a Deus. Isso é sério. Então procure a santificação, senão não vai ver Deus. Julgamento dos diabos e das suas hostes, pastor. Quando eu vejo e lançado no inferno, juntamente com seus emissários, após a sua última e rápida revolta, que se dará logo após o milênio. Lê a Bíblia aí para nós, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Abre lá para nós. O que a Bíblia diz? Outros já abrem Romanos 16 e 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Está aqui as referências. 20, versículo 10. Abre lá para ler bem certinho. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O que diz lá? E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Pastor, isso aqui é um julgamento que já foi feito. Já foi sentenciado. Só falta executar. A ordem, o oficial de justiça, se fosse nos dias de hoje, já saiu com pedido de prisão. Já está feito, já está decretado. Entendeu? O que diz a Bíblia ali? E a besta e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Você pode ver que não está dizendo inferno ali, está dizendo lago de fogo. O inferno é o Hades, o lago de fogo é o final, lá na frente. Entendeu? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Agora, irmão, pensa nos camaradas que vão para lá também. Vão ser atormentados de dia e de noite. Muitas das vezes você passa por uma opressão aqui na terra, né? Uma angústia, né? E você, meu Deus do céu, o inferno aqui na terra. E às vezes é só 2, 3 horinhas de lutinha que você tem, né? Agora imagina um camarada que perder a salvação e ir lá junto com os bichinhos lá, o capeta, né? E vai ser atormentado de dia e de noite. Mas lá eu vou ter um tempinho para me descansar. Va bene, como diz o italiano, né? Pastor, o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 16 e 20? O que diz lá? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vai esmagar Satanás. O corpo, porque a cabeça já foi. A cabeça já foi. Mas o corpo anda por aí, fazendo um monte de coisa errada. Mas a cabeça não presta mais. Deus vai esmagar, é um julgamento. Pastor, quando nós falamos ainda, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o que diz lá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, estão falando do julgamento de Satanás. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha só que interessante. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz ali. Não sabeis vós que havemos... Está falando de quem? Está falando de quem? Está falando de Deus e os anjos? Não. Olha o que a Bíblia fala ali. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida.
quem é que vai julgar? Quem é que vai estar junto? Quem vai estar junto com o juiz? A igreja. Sabe quem vai julgar Satanás e os demônios? A igreja e o próprio Deus. Agora imagina, né? Deus dizer: vai, Satanás, e a igreja, assim seja, Deus. Glorificado seja o teu nome, Deus. Amém. A igreja está lá. Satanás vai estar lá olhando você, quem sabe, que te fez sofrer a vida inteira aqui na terra, mas agora vê você lá, vitorioso, e ainda mandando ele ir para o inferno. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos que nós vamos julgar, pastor? Os bons? Não, os maus, os demônios, aqueles que erraram. Pastor, então eles vão entrar no inferno assim? Não, Senhor, eles vão entrar no inferno depois de um julgamento. Entendeu? Deus não é injusto. Deus só dá sentença depois de um julgamento justo. Eles vão ver o que fizeram, eles vão ver a decisão que tomaram, eles vão ver aonde levou a rebelião deles, e eles mesmos irão nos próprios pés para o inferno. Quando nós falamos do julgamento aqui de Satanás e seus anjos, nós vamos ver aqui Judas versículo 6. Outro abre também de 2 Pedro 2 e 4. O que diz lá? Judas capítulo 6, Judas versículo 6 e 2 Pedro 2 e 4. O que diz Judas versículo 6? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisão eterna até que o juízo daquele grande dia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu principado, tipo assim, não respeitaram o seu líder, não honraram quem estava acima deles. Quem é que estava acima deles? O próprio Deus. O que Satanás quis fazer? Subirei e serei que nem o Altíssimo. E não fez isso sozinho, incentivou quantos? A terça parte. Quantas vezes nós não temos guardado o principal? Quantas vezes nós somos que nem o jovem rico, só gostamos de cumprir os 5 mandamentos depois, menos os 5 mandamentos primeiro. Por quê, pastor? Porque os 5 mandamentos primeiro dizem assim: honrar a Deus sobre todas as coisas, não terá ídolos, não usar o nome de Deus em vão. Mas esse daí, relacionamento com Deus, aqui está tudo bem. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles deixaram, pastor. Quando você decide não obedecer a palavra do Senhor, não é Deus que te expulsa, é você mesmo que sai da presença dele. Quando você decide não obedecer a palavra do Senhor, não é os irmãos que te desprezam, é você mesmo que escolhe viver uma vida separada da comunhão. Quando você decide não honrar o principado, não honrar o Deus dos deuses, tu nunca vai conseguir viver na presença do Senhor. A Bíblia diz: andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? As nossas concupiscências causam bloqueio entre nós e Deus. O que a Bíblia fala ainda falando 2 Pedro capítulo, olha só, 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, alguém leu? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Pastor, tem tanta gente hoje, entendeu? Tem pessoas que dizem assim: mas pastor, como é que Jesus pode dizer que nós vamos ter uma vida de paz se é tão difícil servir a Deus? Mas se tu quiser servir a Deus da maneira que o mundo serve, fica no mundo. Entendeu? Não
você não tem imunidade diante de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, porque se Deus não perdoou os anjos, entendeu? Os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, se entregou às cadeias da escuridão e ficar reservado para o juízo, vai deixar agora nós, que somos meros bolotas de barro? Os anjos eram santos, os anjos eram seres celestiais, irmã Miriam. Os anjos estavam na presença de Deus, os anjos conheciam a palavra de Deus 100%. E nós estamos lutando para conhecer. Culto de ensino todo sábado. E mesmo assim, quando a palavra de Deus é pregada, ainda há questionamentos. Porque encontra corações duros, corações fechados que não aceitam a correção. E acha que Deus vai tolerar esse tipo de coisa naquele dia? Irmão, não vai não. Se a palavra está escrita, é para nós obedecê-la, viver ela. Senão é em vão. É um cristianismo genérico que está surgindo nos dias de hoje. Está surgindo tantas seitas, tantas igrejas recheadas de glamoures, mas a palavra da verdade está se deixando de lado. Tem igreja hoje que não se pode pregar mais sobre adultério. Tem igreja hoje que não se pode pregar mais sobre vaidade. Tem igreja hoje que não se pode pregar mais sobre nada. Entendeu? Senão o povo não quer mais ir para a igreja. O povo escolhe para outros lugares. Que tipo de igreja nós estamos sendo hoje? Luz? Que tipo de luz nós estamos sendo hoje no meio das trevas? A escuridão das trevas está sendo repreendida com a nossa luz? Ou com a luz do céu na nossa vida? Ou estamos sendo encobertos com a luz, com as trevas hoje? Saímos lá no mundo hoje, saímos lá no frigorífico hoje, saímos lá no nosso trabalho hoje, e as pessoas não conseguem identificar nós como crente. As pessoas olham lá fora e vê bem assim: rapaz, que tipo de crente tu é? Que você só dá glória a Deus na igreja. Você só é cristão na igreja. Saiu da igreja, você é pior que o mundo, porque você dá até escândalo para o povo lá do mundo. Porque quando o mundo começa a olhar para a nossa vida e vê uma imparcialidade, você começa a perder aquela vida. O mundo deveria olhar para nós e sentir desejo de servir o Deus que nós servimos. Mas quando o mundo olha para nós e vê que eles estão melhor do que você que se diz que é crente. Quando o mundo olha para as pessoas que se dizem crente e diz bem assim: nossa, essa pessoa deveria ter uma palavra de sabedoria, essa pessoa deveria ter uma palavra de paz, essa pessoa deveria ter uma palavra de comunhão, mas dali só sai fofoca, murmuração, só sai reclamação, só sai. Como é que você vai ganhar uma alma lá no mundo? Com o teu mau exemplo, com o teu mau testemunho. As pessoas deveriam olhar para o crente e ver diferença. Chegar para você e falar bem assim: escuta, por que você é diferente? Por que você anda diferente? Por que você se veste diferente? E tem pessoas que dizem que a vestimenta não tem nada a ver para o servo de Deus. A vestimenta tem tudo a ver para o servo de Deus. Nós não andamos como o mundo anda. Nós não falamos como o mundo fala. Nós não agimos como o mundo age. Nós somos luz. Quando nós estamos igual ao mundo, nós nem convertidos não somos, nós estamos desviados. Deus, Ele entra na nossa vida para quê, pastor? Para nos causar mudança, não nos deixar como estava antes. Aí não adianta de nada. Agora, se Deus entrou na nossa vida, mano, tu pode ter certeza. Se tu bebia, tu não vai beber mais, nem uma gota. Deus transformou a tua vida. Se tu mentia, tu não vai mentir mais. Deus transformou a tua vida.
Se tu roubava, tu não vai roubar mais. Deus transformou a tua vida. Se tu se injetava, se drogava, fumava, se tu cheirava, tu não vai cheirar mais. Deus transformou a tua vida. Você é um templo, e a presença do Senhor está na tua vida. Caso contrário, você não é templo, você é salão. Salão é diferente de templo. Salão qualquer um pode entrar lá dentro. Satanás pode entrar lá dentro. Porco pode entrar lá dentro. Sujeira pode entrar lá dentro. Agora templo não. Templo é propriedade peculiar de Deus. Templo é só Deus que entra. Templo é santidade. Templo é santificação. Templo é diferença. Templo chama atenção. Templo só entra cordeiro lavado e remido. Templo só tem Jesus. É a glória do Senhor na vida dele. É uma grande diferença de ser templo e ser salão. Tem muito salão hoje querendo dizer que é templo. Não, irmão. A diferença está na glória. Nadab e Abiú entraram e disseram assim: nós temos o fogo. E Deus fulminou ele no altar. Não inventa fogo, não minta, porque Deus fulmina, faz cair por terra. Ele não envergonha a igreja, mas ele faz a igreja toda ver que ninguém age de engano na sua casa. Somos templos e não modificados. O templo não pode ser modificado. O templo tem que ter a medida de Deus. O templo você tem que fazer o teu culto como Deus mandou fazer. Não é show culto não. Não é carnaval este culto, não. Não é nada disso, não. É culto, adoração, sacrifício, temor, reverência, porque é templo. Templo é uma grande diferença. Pastor, quando falamos, já estou encerrando, quando falamos aqui do grande julgamento do trono, aqui é o grande julgamento do diabo e seus anjos, nós também encontramos aqui outro julgamento, pastor, que vai acontecer lá no final, que é o grande trono branco. Este é o último julgamento, é o último dos últimos julgamentos, o juízo final. Para quem, pastor? Para condenar todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui não vai estar a igreja, aqui vai estar só aqueles que não se salvaram. De todas as eras, de todas as dispensações, aqui vai estar israelita, aqui vai estar brasileiro, aqui vai estar australiano, aqui vai estar todos os que passaram pela grande tribulação, aqui vai estar os que passaram pelo milênio e depois rejeitaram Cristo, aqui vai estar todos. Tudo em fila, diante do trono, pastor. Atos capítulo 17, versículo 31, o que diz lá? Lê a Bíblia lá, Atos 17 e 31, o que nós encontramos ali? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Olha só o que diz aqui. Olha só o que diz aqui. Portanto, tem determinado um dia. Está marcado esse dia. Está lá marcadinho. Apontamento, né? Apontamento, como diz em inglês, né? Apontamento, né? Está lá marcado esse dia. O dia em que todos, obrigado, em que todos vão ter que se dobrar. E aí muitas vezes você ouve mensagens de pessoas pregando, dizendo: irmãos, nós vamos chegar lá e vamos se dobrar. Irmão, quem se dobra aqui na terra não vai passar por esse julgamento. Agora, quem faz pouco caso aqui na terra para se dobrar, tu pode ter certeza, corre o risco de chegar aqui nesse lugar. Quem faz pouco caso de se dobrar aqui na presença do Senhor, quem faz pouco caso de se curvar na presença do Senhor, quem faz pouco caso de adorar ao Senhor. Pastor, onde é que está o contexto de se curvar, irmão? O que Maria estava fazendo aos pés de Jesus?
Hã? Adorando, aprendendo. Entendeu? O que Ana estava fazendo na casa do Senhor? Clamando. Muitas das vezes ninguém entende. Entendeu? O que você veio fazer na casa do Senhor hoje? Ah, pastor, eu vim para cá porque o senhor está aqui, a pastorinha veio também, e depois do culto vai ter um almoço abençoadíssimo, que o povo para cá e faz um almoço gostoso. Então eu vim para casa disso. Onde é que está Jesus aí? Hã? Onde é que está Jesus aí? Onde é que está o teu prostrar? Né? Tem um louvor que diz assim: com meu louvor quero adorar-te. Onde é que está a adoração? Onde é que está a prostração? O que aquela mulher fez com o vaso de alabastro? Hã? Ali aos pés de Jesus. Adorou a Jesus. Onde é que está a nossa adoração, pastor? Vai chegar um dia que as pessoas vão querer adorar, mas Deus não vai receber. Vai chegar o dia que as pessoas vão dobrar o joelho, mas Deus não vai receber. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, mas aquela adoração Deus não vai receber. Aquela adoração não vai levar à salvação, aquela adoração vai levar à perdição. Atos capítulo 17, 31 diz: portanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Pastor, por meio de quem? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Quem não aceitou a Jesus, meu filho? Quem não aceita Jesus hoje como advogado, vai ter que aceitar Jesus amanhã como juiz. Falando do grande trono branco, quando falamos aqui nesse grande trono branco, nós vimos que aqui todos que não aceitaram Jesus, desviados, os que não viviam diante de Deus uma vida de retidão, fidelidade, amor, pastor, vai chegar aqui e vai estar tudo exposto. Deus vai começar a expor a nossa vida. Pastor, se lembra que a palavra de Deus diz bem assim, porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos, intenção do coração. De longe ela discerne os teus pensamentos. Naquele dia, meus amados irmãos, olha só, presta bem atenção. Naquele dia não vai ser só revelado o que você fez do lado de fora, vai ser revelado o que você fez do lado de dentro. Então vai aparecer o que você viveu e o que você viveu. E vai estar todos ali do lado. Quem sabe vai ter até irmãos, né, que iam na igreja, né, e vai estar olhando ali. Nossa, tu tinha uma mente podre, hein? Tu tinha um coração podre, hein? E eu pensava que você era crente. Rapaz, tu pensa, meu Deus. Sabe o que vai acontecer? As pessoas, quem sabe, vão pedir misericórdia. Deus, tira, não deixa, não mostra. Não, vai mostrar tudinho. Sabe o que vai acontecer no final? No final, porque está tudo registrado, irmã Miriane. O que a gente fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que pensou. No final as pessoas vão estar de joelho, reconhecendo por que eles estão indo para o inferno. Quem sabe vão estar dizendo bem assim: estou indo porque eu mereço. Estou indo não porque ele está me mandando. Eu estou indo porque eu escolhi ir para o inferno. Porque ele fez o céu para nós, mas eu escolhi o inferno. Quando eu estava lá na terra, a voz de Deus eu não queria ouvir, mas eu ouvi a voz de Satanás.
a voz dos prazeres, a voz das concupiscências desta terra eu ouvi. Eu deixei Deus em segundo plano e coloquei os prazeres dessa terra em primeiro. Olha onde é que eu estou indo. Por que eu não tinha ouvido para aquele irmão quando me convidava para ir para a igreja? Não, eu tinha ouvido para aquele que me convidava para ir lá para um outro lugar. Mas era legal lá no outro lugar, certo? Mas olha para onde eu estou vindo hoje. Voltando para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo que vai acontecer nos ares, pastor. O tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É um julgamento dos servos de Deus quanto às suas obras. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Em Romanos capítulo 14, versículo 10, pastor. Conquanto a nossa salvação seja pela graça de Deus, fomos salvos para as boas obras. Você foi salvo. Você não foi salvo para praticar más obras. Você foi salvo para praticar boas obras. O que dizia Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10? Alguém pode ler? Efésios 2, 8 a 10. O que diz lá? Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Lê bem alto para todo mundo ouvir. Porque pela graça sois salvos. Porque por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é filho do fulano lá que o poder aquisitivo, não. Não é porque você tem um título, um cargo, não. É porque é pela graça, pastor. A graça vem da onde? A graça vem de Deus. A graça vem de Cristo. A graça é favor não merecido. Aí você vai olhar lá no Evangelho de Marcos, quando os idólatras chamam Maria de agraciada. Ela é cheia de graça. Maria não tem graça coisa nenhuma. A Maria foi agraciada. Quando a gente diz que a Maria foi agraciada, é porque Deus deu graça para Maria. A Maria não tem graça. Ela foi escolhida para ter a graça de Deus. Então ela não é cheia de graça. Ela teve graça, assim como nós temos graça, porque Deus nos concedeu graça. Pastor, mas muitas das vezes o idólatra diz que a Maria é cheia de graça, tem graça para dar. A Maria não tem, a Maria é pecadora como nós. A Maria é qualquer uma como nós. Ela só foi escolhida para nascer o Filho de Deus, mas você foi escolhida para nascer um profeta. E o próprio Jesus falou: se credes, vocês farão obras maiores do que eu. Então, peraí, meu filho. Jesus foi homem, nós somos homens. Jesus foi tentado, nós somos tentados. Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Nós em tudo somos tentados. Cuida, para nós não pecar também. Pastor, quando nós encontramos aqui, não seremos julgados quanto à nossa posição e condição de salvos que temos em Cristo, e sim quanto ao nosso desempenho como servos do Senhor. Somos dispenseiros, somos mordomos, e Deus há de prestar conta de todas as nossas obras aqui nessa terra, porque Ele depositou confiança em nós. Ele entregou dons para nós. Ele entregou algo para nós fazer. Ele entregou talentos para nós multiplicar. E muitas das vezes esses talentos nós pegamos e enterramos. Olha o que a Bíblia diz ainda no tribunal de Cristo. Há na igreja do Senhor servos inúteis, negligentes, maus e infiéis. A parábola aqui dos talentos, somente dos servos bons e fiéis tiveram seu trabalho reconhecido, aprovado e galardoado. Está lá em Mateus capítulo 25 e 14. Servo bom e fiel entra para o gozo eterno. Pastor, e ele falou para quem? Para o outro. O outro lá que deu um talento, e ele pegou e disse assim: eu tive medo. Tipo assim, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Irmão, quando você estava no mundo, você fazia pior.
Você fazia vergonheira, você envergonhava a tua família, você envergonhava teus pais, você passava a noite inteira fazendo vergonheira, e agora diante de Deus, você é o salvo levita, você tem vergonha. Você tem que ter temor. Agora não se esqueça que Deus deu talento para você. Não enterre. Multiplique esse talento. Porque Deus vai chegar naquele dia e vai pedir: o que você fez com o que eu coloquei na tua mão? Você multiplicou o que eu coloquei na tua mão? Ah, Deus, olha o que a Bíblia fala. Eu tive medo, e aí eu pensei: eu vou guardar e enterrar, porque quando tu vir eu vou entregar como tu me deu. Sabe o que Deus vai falar? Sabe o que Deus vai falar? Deus vai falar bem assim: eu deveria ter colocado no banco. Renderia mais do que ter colocado na tua mão. Mas eu confiei em colocar na tua mão, mas você foi negligente. Quantas coisas Deus coloca na nossa mão e nós não fazemos porque somos negligentes? Como é que nós queremos ser chamados naquele dia? Servo bom ou servo mau? Isso é Bíblia. Servo bom e fiel entra para o gozo eterno. Servo mau, aparta-te de mim. Olha o que a Bíblia diz aqui ainda. Nesse grande julgamento da igreja, todos hão de prestar contas das suas ministrações. Lucas 16:2, abre lá. O que diz Lucas 16:2? Todos hão de prestar contas de suas administrações. Você tem administrado o que Deus te deu? Tem multiplicado o que Deus colocou na tua vida? Você tem feito produção? Você tem dado fruto do que Deus colocou na tua vida? Lucas 16:2, o que diz lá? E ele chamando, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Olha só, o senhor da casa chama o mordomo e diz bem assim: presta conta aí. O que você fez com o que eu coloquei na tua mão? Presta conta. Ah, eu na realidade, presta conta, porque você não é mais mordomo. Presta conta. Refletimos aqui sobre a expressão contida na parábola das minas. Pastor, em Lucas capítulo 19, versículo 13, ali nós vemos uma parábola onde ele entrega minas, entrega algo para os seus servos, e depois ele vem de volta a prestar contas. Mas ele, antes de sair, ele fala bem assim, irmãos anjos: negociai até que eu venha. Entendeu? Faça multiplicar. Você tem fruto? Tenha fruto. Então que esses frutos tenham semente para gerar mais frutos. Tem dom? Tem um dom. Então que esses dons gerem mais dons. Gere pessoas com esses dons. Gere pessoas também, pastor. Negociar e seja produtivo. Porque ele vai vir e vai prestar conta. Vai prestar conta do que, pastor? Naquele dia o Senhor requererá o nosso relatório. Pastor, eu fui salvo. Deus me deu o dom da música, presbítero irmão Giovanni. Deus me deu o dom da palavra. Deus me deu o dom da contribuição. Deus me deu o dom do amor. Deus me deu o dom do aconselhamento. Deus me deu paz. Deus me deu prosperidade. Deus me deu um emprego bom. E aí, pastor, está negociando. Deus te deu o dom da palavra, me deu o dom da palavra. E aí, está fazendo jus dela? Deus me deu o dom do louvor, pastor. E aí, está cantando, está louvando? Está se preparando? Deus me deu o dom do aconselhamento. E quantas pessoas você aconselha? Quantas das vezes as pessoas precisam de conselho e você só fala mal das pessoas, mas você não senta para aconselhar? Você gosta de comentar, mas conselhar você não pode fazer. Aí você deixa para o pastor, deixa para o irmão, deixa para a irmã. Deus vai requerer. Deus mandou você negociar. Pastor, mas como é que eu vou negociar? Primeiro, se prepara. Porque tem gente que não está se preparando. Tem gente que está querendo fazer, mas não se prepara. Tem gente que está querendo cantar, mas não se prepara para cantar. Tem gente que está querendo pregar, mas não se prepara para pregar. Tem gente que está querendo aconselhar, mas não se prepara para aconselhar. Tem gente que está querendo falar de santificação, mas não busca a santificação. E Deus vai requerer naquele dia. Deus vai chamar a atenção e vai dizer: escuta aqui, ó, me presta conta do que eu coloquei na tua mão para fazer.
você fez? Eu te dei um talento. E vai ter gente que vai chegar diante de Deus, irmã Juliana, dizendo assim: roubaram meu talento. Não, capaz de Deus perguntar: quem foi? Foi a irmã, foi o irmão, foi lá, foi aquele lá, foi aquele lá. Eu pregava, mas por causa do fulano lá não vou mais pregar. Eu cantava, por causa do ciclano eu não vou mais cantar. Irmão, Deus vai querer de ti. Tu não foi chamado para servir a homem, tu foi chamado para servir a Deus. Presta bem atenção, porque o julgamento vai chegar. Olha só que interessante. Eles nos julgará quanto à mordomia ou a nossa administração. Primeiro, pastor, ele vai nos julgar quanto à nossa vida. Pastor, como é que ele vai nos julgar? Ali o espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo o vosso espírito, alma e corpo. E tem gente que pensa que é só o coração. Tem gente que pensa que é só a aparência. Não, filho, você vai ser julgado. Olha 1 Tessalonicenses 5 e 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. É Bíblia isso. Espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tu está fazendo com a tua alma? O que tu está fazendo com o teu espírito? O que tu está fazendo com o teu corpo? Está sendo irrepreensíveis diante de Deus? Vai ter o dia do julgamento. Nesse dia, todas as coisas estarão nuas diante de Deus. Não vai ter para onde fugir. A hora é agora de nós servir a Deus em espírito e em verdade. Outra coisa que nós aprendemos também, o que o Senhor da casa vai prestar conta, vai requerer de nós, pastor, da nossa vontade, pois Ele nos deu o livre-arbítrio. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o que diz ali, ó? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Posso fazer o que quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Por que, pastor? Porque eu sou templo. E até nisso, o que vai ser prestado conta naquele dia? Da nossa vontade, pois nos deu o livre-arbítrio. Quantas vezes nós não queríamos fazer algo, mas, nossa vontade seria fazer outra coisa. Outra coisa que nós aprendemos que Deus vai julgar é o nosso tempo. Efésios 5 e 16, o que diz ali, ó? Remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Deus vai julgar o nosso tempo. O nosso tempo está sendo de qualidade na presença do Senhor? Aonde nós estamos investindo o nosso melhor? Aonde nós estamos investindo o nosso melhor tempo? Eu sempre uso assim, pastor. Se fosse para fazer algo para o mundo, você ia lá, alugaria um vestido de gala, você ia lá, compraria o teu melhor terno, você compraria o teu melhor sapato, as mulheres fariam cabelos, unhas, os homens fariam um monte de coisa, até ia no barbeiro para fazer a barba, porque é para o mundo, porque quer se aparecer na foto, porque quer fazer. Irmão, e o que você tem feito para Deus? E como é que você presta o teu culto para Deus? Para Deus é, irmão, a Bíblia fala que para Deus o nosso sacrifício tem que ser perfeito. O que nós oferecemos para Deus não pode ter fratura, não pode ser refúgio, entendeu? O sacrifício que nós botar no altar, ele não pode estar doente. A ovelha que nós oferecer não pode ter osso quebrado, não pode estar doente, não pode ter defeito, tem que ser o melhor.
Mas quando é para ser o melhor para Deus, sempre vai ter aquele questionamento. Onde é que está o espírito, alma e corpo aí? No culto, na adoração. Tem que ser o melhor. O melhor tempo tem que ser dedicado para Deus. Quando o tempo é para Deus, meu Deus, pensa numa canseira, pensa numa fadiga. Você passa 2, 3 horas muitas das vezes assistindo, e você não passa 1 horinha na presença do Senhor. Te dá aquela canseira, aquele bocejo, te dá aquela fadiga. Ok. No mundo nós passávamos a noite inteira dançando, enchendo a cara. No outro dia tinha que trabalhar. E quando é para Deus? Ah não, pastor, culto é sábado de manhã? É nada. Tem que levantar cedo. É quando? Domingo à noite? Ah não, domingo não. Domingo não. Não, tem que ser o quando? Não, também não. Não, olha só que interessante. Tem pessoas que procuram o pastor e dizem assim: pastor, fulano não vai estar na igreja, então o senhor vai cancelar o culto? Não precisa vir não. Falei, misericórdia, irmão, vou lá fazer uma oração para te se converter de novo. E eu vou pedir para você vir na frente e chamar o teu nome, porque aqui vem cá se converta. Onde é que está a vontade de servir a Deus nesses últimos dias? Onde é que está o amor pelas coisas de Deus nesses últimos dias? O que nós temos feito com o nosso tempo na presença do Senhor? Temos dedicado a Deus? A Bíblia fala: alegrei-me quando é dia de culto. Rapaz, pensa na agitação. Tem gente que já está 2 horas prontinho antes. Tem gente que deixa para se arrumar em cima da hora. Não, tem gente que já se arruma 2 horas antes. Por quê, pastor? Porque é dia de culto, eu não quero perder 1 minuto. Se a igreja abrisse mais cedo, eu estaria lá na igreja mais cedo. É o nosso tempo de qualidade para Deus. Você prestou atenção que isso também vai ser julgado naquele dia? Olha só que interessante. Nossos talentos também serão julgados naquele dia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz lá: o nosso talento, cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre. O que Deus te deu? Administra ele. Não deixa guardado, não deixa parado. Pastor, Deus me deu o dom de marcenaria. Administre ele. Cresça, se aperfeiçoa, se capacite. Deus me deu o dom da palavra. Estude, se prepare. Só não esqueça de orar e viver. Deus me deu o dom de louvor. Ore, se consagre. Só não esqueça de viver. O que nós vamos também, pastor? Ser julgados. Os nossos bens serão julgados. Lucas capítulo 12, versículo 16 a 20. Olha só o que diz lá: os nossos bens serão julgados. Pastor, vamos ler a Bíblia? Lucas capítulo 12, 16 a 20. O que diz lá? E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha só. E arazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus feitos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e tirei a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Pastor, tem muita gente que diz bem assim, a Bíblia diz ali, louco, se essa noite te pedir, não, filho, aqui Deus fala: louco, vou pedir a tua alma.
Vou pedir a tua alma. E o que tu tens feito, para quem será? O que tu vai fazer com aquela fortuna toda? Aquela montoeira de casa, aquela montoeira de bens, aquele montoeira de dólar que tu tem guardado na conta, que muitas das vezes tem dado tanta briga, tem gerado tanta confusão entre família, tem levado você a ser orgulhoso, tem levado você a humilhar as pessoas. O que tu tem, para quem será? Porque você vai para a sepultura sem nada. Ou você já viu alguém e metido para a sepultura? O cara era rico. Até o caixão é bom. O caixão é todo brilhante. Mas a mesma terra que cai em cima de um pobre, cai em cima do rico. A mesma minhoca que morde o pobre, vai lá morder o rico. E ainda Deus chama de louco esse tipo de pessoa. Deus vai prestar conta do que nós temos feito com os nossos bens. O que Ele deu para nós, pastor? Ele deu para nós usar para Ele. Pastor, Deus me deu um carro novo, usa para Ele. Deus me deu saúde, usa para Ele. Deus me deu uma casa, usa para Ele. Deus me deu um emprego, usa para Ele. Quando tu deposita para Ele, Ele vai te dando mais. Pastor, e aí eu não tenho onde mostrar. Constrói celeiro, mas eu sei que tudo que tu fazer para Deus, Deus vai fazer 100 vezes para ti. Então tu sempre vai ter abundância, e Deus nunca vai falar para você louco. Sabe por quê? Porque se te pedir a alma agora, tu sabe que tudo que você fez para Ele. Tudo que tu deixou para Ele. As pessoas que te acompanharam sabem que você servia a Ele. Vamos para o final? Olha o que a Bíblia ainda diz. O nosso trabalho que Ele nos entregou, pastor. O Novo Testamento menciona vários dons, ministérios que Ele resgatou. Aqui, o Novo Testamento menciona vários dons, ministérios e operações que o Senhor concede à sua igreja. Olha só, ministério. A uns Ele concedeu apóstolo, outro a profeta, outro a presbítero, outro a pastor, outro a evangelista e outro a mestre, e aí vai. O que nós temos feito com o que Ele deu para nós? O que nós temos feito com o dom que Ele deu para nós? O ministério que Ele colocou, que Ele confiou na nossa vida? Muitas das vezes nós temos pessoas que chegam para nós exigindo: pastor, o senhor precisa me consagrar. Irmão, te prepara para ser consagrado. Te prepara para ser consagrado. Se você não se preparar, tu nunca vai chegar ao episcopado. Por quê, pastor? Jesus chama os discípulos e prepara ele, depois envia. Hoje tem pessoas que querem o título, tem pessoas que querem ser, mas não querem se preparar, não querem pagar um preço, não querem nem vestir a camisa, não querem nem ser submisso, não querem nem ser obediente, mas querem ser. Querem ser, rasgam o verbo. Coitado do pastor e a pastora, às vezes tem que passar a noite chorando por causa desse tipo de pessoa. Mas naquele dia será julgado. Naquele dia Deus vai chamar. A Bíblia diz: aquele que deseja o episcopato, excelente coisa deseja, mas Deus requererá, prestará, julgará. Como é que está a nossa vida? Passaremos pelo julgamento? Que tipo de julgamento nós queremos passar? O do trono branco, que é o do povo que ficou? Ou do tribunal de Cristo, que é o da galardão? Eu quero estar no galardão. Eu quero estar lá, eu quero orar, eu quero olhar assim do lado, assim, eu quero ver meus irmãos de Macaé, os irmãos de Iroquento, os irmãos de Biluíla, os irmãos de Redbank, os irmãos de Brisba, os irmãos da missão Austrália, os irmãos da Bahia, do Brasil, da Índia. Eu quero olhar assim, meu Deus, mas eu preciso estar lá. Serão de nada adiantou nosso trabalho aqui. Se coloca de pé.